Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Patologia, e hoje o tema que nós vamos abordar é a oncologia. Vamos discutir sobre o tratamento de neoplasias, mas também vamos discutir sobre outros aspectos que envolvem o câncer. Mais precisamente, eu dividi esta aula em 7 itens e, consequentemente, provavelmente, dividiremos ela em 3 momentos, tá? Então, de forma inicial, apresentando a nossa bibliografia básica, item de número 1 que nós vamos abordar será a introdução, conceitos, a biologia de tumores, incidência, construção da nomenclatura das neoplasias. O item de número 2, modelos para estadiamento de tumores e métodos diagnósticos, os princípios gerais do estadiamento, métodos de diagnóstico por imagem, câncer coloretal, câncer de próstata, mama, pulmão. O item de número 3, vamos discutir as principais doenças oncológicas na infância e adolescência, a incidência dos cânceres pediátricos, modelo biológico do câncer em crianças e adolescentes, tratamento das principais neoplasias em crianças e adolescentes. O item de número 4, nós vamos abordar o amparo pré- e pós-cirúrgico oncológico, modelos de evolução das cirurgias oncológicas, o manejo das complicações pós-cirúrgicas e o pós-operatório. O item de número 5, cuidados diversos em oncologia, em particular os cuidados paliativos, tratamento da dor, humanização, foco na qualidade de vida. O item de número 6, vamos abordar a organização das políticas públicas de saúde, evolução das políticas públicas, a melhora da atenção básica no cuidado oncológico. E o último item será as possíveis intervenções farmacológicas e radioterápicas, quimioterápicos, antineoplásicos, agentes alquilantes, enzimas e antimetabólitos, produtos de origem natural e agentes hormonais. Então, item de número 1, eu quero começar com os senhores nesta lâmina, tá? Então, temos aqui uma lista de 10 itens, de 10 elementos que possivelmente serão impactados quando eu tenho algum tipo de alteração genética. Então, vamos começar de forma inicial entendendo que a neoplasia, que o câncer mais precisamente, é uma doença genética. Então, está aqui uma lista de 10 itens, de 10 elementos que possivelmente serão impactados com essas alterações genéticas. Então, estes elementos, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão ter alterações na sua fisiologia. E eu vou abordar essa lâmina no futuro próximo com os senhores novamente, dentro do contexto do que? Nós vamos observar a atuação de medicação sobre esses 10 elementos quando falarmos do tratamento do câncer. Então eu quero começar de forma inicial nessa setinha que está descrita nessa lâmina da cor verde, sobre a sinalização, sobre este elemento que possivelmente vai ter algum ajuste, alguma alteração na sua fisiologia, quando eu tenho uma alteração genética, quando eu tenho um câncer. Então, a sinalização proliferativa sustentada. O que é isso? A massa tumoral propicia com que as células ali presentes façam o quê? Se proliferem de uma forma sustentada. Não existe cessação desta proliferação. De forma síncrona, o segundo item diz assim, resistência a supressores de crescimento. Além dessas células se proliferarem de uma forma sustentada, elas ainda resistem a maquinários existentes nas células que tentam fazer o quê? Que tentam suprimir esse crescimento desordenado. De forma síncrona e sinérgica, eu quero abordar o terceiro item, que diz assim, escape do sistema imune. Então, geralmente, o sistema imunológico faz o quê? Destrói, ele elimina células que, de alguma maneira, estão apresentando defeitos alterações em seu maquinário. O próximo item que nós vamos discutir é essa imortalidade replicativa, ou seja, essa célula se replica, e ela não tem aquele processo da morte programada, ela não sai de cena, ela não para de se replicar. Da mesma forma, eu quero discutir o próximo item, inflamação promotora de tumor, ou seja, essa massa tumoral, essas células que estão presentes na massa tumoral, produzem o quê? Produzem uma inflamação constante, principalmente também nas suas adjacências. Este item que está em negro, está destacado em negro, ativação, invasão e metástase, ou seja, estas células da massa tumoral, elas, além de invadir
os tecidos adjacentes, podem invadir também tecidos que não estão ali próximos, tá? Avançar é o que nós chamamos de metástase. O próximo item é a indução da angiogênese, ou seja, essa massa tumoral arruma uma forma, um modelo com que cresça circulação, cresçam vasos ali dentro dessa massa para que venha alimentá-la, para que venha sustentá-la com a energia necessária para o crescimento desse tumor. A instabilidade, o próximo item, a instabilidade genômica e mutações, ou seja, essa célula já mutou, mas ela continua instável, ela continua se mutando constantemente. O próximo item, resistência à morte celular. Então, ou seja, essa célula, ela resiste, por exemplo, a um dos modelos de morte celular, no caso a apoptose, uma morte celular programada, ela luta contra isso. O próximo item, metabolismo energético desregulado, ou seja, há um consumo muito grande de energia por essa massa tumoral, um metabolismo desregulado. Nós vamos voltar a discutir esta lâmina das marcas do câncer quando formos falar sobre o tratamento em particular. Dando sequência ao pensamento, é importante entender que o câncer é uma alteração genética. Bem, nós precisamos do quê? Nós precisamos de fatores de iniciação e nós precisamos de fatores de promoção. Bem, quando nós falamos que são necessários fatores de iniciação, nós estamos, por exemplo, dizendo que o fumo, por exemplo, é um fator de iniciação. E nós também precisamos do quê? De fatores de promoção. Mas eu preciso de fator de iniciação, eu preciso de fator de promoção, eu preciso também da ação do tempo. Eu preciso de periodicidade, eu preciso de intensidade. Aqui nesse gráfico está colocado, senhores, 6 exemplos, e eu gostaria que os senhores prestassem atenção comigo no seguinte. Então, aqui o fator iniciador está descrito com um X, o fator promotor com um triângulo, e eu quero que os senhores observem no exemplo de número 1, eu tenho o fator iniciador, eu tenho o fator promotor, mas eu não tenho o quê? Eu não tenho periodicidade, eu não tenho intensidade. Então, resultado, ausência de tumores. No exemplo de número 2, eu tenho o fator iniciador, eu tenho o fator promotor, eu tenho periodicidade, eu tenho intensidade, então no segundo exemplo eu tenho a presença, eu tenho o aparecimento de tumores. O exemplo de número 3, eu tenho o fator iniciador, ocorre um tempo até que apareça o fator promotor, mas o fator promotor aparece e, consequentemente, eu tenho o aparecimento, a presença de tumores. O exemplo de número 4, eu tenho o fator promotor vindo antes do fator iniciador, ou seja, eu vou ter a ausência de tumores. O exemplo de número 5, eu só tenho o fator promotor. São agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, os mais diversos, mas eu só tenho o agente promotor. Eu não vou ter tumores, ou seja, ausência de tumores. O exemplo de número 6, eu tenho o fator iniciador, mas eu tenho o fator promotor em tempos espaçados, ou seja, eu não tenho intensidade, eu não tenho periodicidade e, consequentemente, eu não vou ter a presença de tumores, ou seja, a ausência de tumores. Eu quero também trabalhar com os senhores alguns conceitos de forma introdutória, de forma inicial, para que eu entendo que esses conceitos vão nos auxiliar na construção do conhecimento que envolve o tema oncologia. Então, tumor, neoplasia e câncer, a diferenciação desses 3 termos. Tumor, aumento de uma determinada região ou tecido, ocupação de um espaço, pode ocorrer proliferação de células. Consiste em um conceito geral, menos específico. Os senhores vão observar que ele é um dos sinais flogísticos da inflamação. Usamos esse termo, tumor. O acúmulo de fluidos acontece secundário ao processo inflamatório. Já a neoplasia, pensamos especificamente em proliferação, acúmulo celular anormal, benigno ou maligno. E o câncer é uma proliferação celular anormal, maligna, invasão de tecido adjacente. Eu só quero pontuar com os senhores, tá? Que muitas vezes devemos observar as exceções que vamos discutir muito sobre esta aula dividida em 3 momentos, né? Como tumores benignos que possuem comportamento maligno. Por exemplo, o meningioma, que é um tumor benigno na meninge, e o seu crescimento é lento, mas cresce dentro de uma caixa fechada, então pode ocorrer o quê? O aumento da pressão intracraniana e, consequentemente, a morte. Bem, dentro desse contexto ainda da biologia dos tumores, eu quero discutir com os senhores
como acontece a vida dos tumores, sua relação com o paciente no qual ele está instalado. Então, bem, nós temos aqui 4 itens para serem pontuados. Entendemos que dentro da biologia de tumores acontece a transformação maligna, o crescimento, invasão de local e metástase à distância. Quero pontuar com os senhores que essas 2 primeiras etapas ocorrem, numa grande maioria das vezes, nas lesões benignas e malignas. E as 2 últimas etapas, invasão local e metástase à distância, já ocorrem, geralmente, nas lesões malignas. Ainda dentro desse raciocínio da biologia dos tumores, eu tenho alguns itens que devem ser observados, discutidos já rapidamente naquela lâmina que nós colocamos, os 10 itens, os 10 elementos que possivelmente são impactados quando eu tenho essa alteração genética, denominamos eles de marcas do câncer, né? Então nós temos alteração genética não letal, mutação, expansão clonal de uma célula precursora, alteração de genes regulatório. Então nós temos a célula, o proto-oncogênese, que está dando início ao câncer. E aí nós temos o quê? Genes supressores de tumor alterados, ou seja, eles não estão atuando. Genes indutores de apoptose, aquela morte celular programada, eles não estão atuando. Alteração em genes de reparo, eventos progressivos, fenótipos e genéticos. Ainda dentro desse contexto, vamos trabalhar com a incidência de tumores. Sempre lembrando que tem uma diferencinha, né, em incidência e prevalência. São medidas de frequência, mas a incidência é o número de casos novos e a prevalência, número total de casos. Então, aqui diz assim, distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados para 2016, por sexo, exceto pele não melanoma. Então, aqui nós temos o câncer de próstata, como líder, né, em homens, 28,6% dos casos, traqueia, bronco e pulmão, 8,1%, cólon e reto, 7,8%, estômago, 6%, cavidade oral, 5,2%, esôfago, 3,7%, bexiga, 3,4%, laringe, 3%, leucemias, 2,6%, sistema nervoso central, 2,5%. Aí o senhor pode me dizer assim, mas, professor, por que é que o câncer de próstata não é o que mais mata? Porque ele não mais mata, porque nós temos uma facilidade em detectar o câncer de próstata e geralmente nós, quando começamos, temos a oportunidade de fazer o quê? De iniciar o tratamento rápido. Por exemplo, o PSA hoje é um exame muito utilizado, um pouquinho de sangue você faz esse exame, então nós temos facilidade em diagnosticar o câncer de próstata e por isso ele não é o que mais mata. Nas mulheres, câncer de mama feminino, cólon e reto vem com 8,6% em segundo lugar, colo do útero 7,9%, traqueia, bronco e pulmão 5,3%, estômago 3,7%, corpo do útero 3,4%, ovário 3%, glândula tireoide 2,9%, linfoma não Hodgkin 2,4%, sistema nervoso central 2,3%. Eu coloquei umas 2 ou 3 lâminas sobre o linfoma de Hodgkin e não Hodgkin para explicar para os senhores o que é. Principais causas de morte no mundo em 2016. Doenças do sistema cardiovascular, câncer, 16,3%, doenças respiratórias, 6,5%, diabetes, 5,8%, infecções respiratórias, 4,4%, demência, 4,4%, mortalidade neonatal, 3,2%, doenças diarreicas, 3%, acidentes de trânsito, 2,5%, doenças hepáticas, 2,3%. Um gráfico sobre a distribuição percentual das mortes por câncer a nível mundial, segundo tipo de câncer em 2004. Então, o primeiro pulmão, estômago em segundo, 11%, colo de reto, 9%, fígado, 8%, seio, 7%, e assim segue outros cânceres com 48%. Bem, dentro deste mesmo conceito, eu quero pontuar com os senhores aqui novas definições, para quê? Que nos auxiliarão e nos nortearão na construção do conhecimento que abarca este tema oncologia. Bem, logicamente que nós estamos discutindo temos foco, né, nas neoplasias, que é a proliferação celular anormal, mas temos outras designações aqui, outros conceitos, perda da diferenciação celular, diferenciação funcional, morfológica da célula, né? Aí nós temos a displasia, mudança no fenótipo, características observáveis da célula. Aí nós temos a metaplasia, que é uma adaptação celular, geralmente, né, conversão do tipo celular. A hipoplasia, né, que é reduzido o número de células. E a hiperplasia também é uma adaptação celular, aumento no número de células. Bem, aqui foi colocado para os senhores observarem comigo alguns itens
que vão nos ajudar o quê? A construir a nomenclatura de tumores benignos e malignos. Eu quero que os senhores prestem atenção no sufixo. O quê? É a parte, da palavra que vem após o radical, tá? Então, o sufixo. Todas as vezes que nós observarmos aqui o sufixo oma, nós estamos na busca de designar um tumor benigno e sarcoma na busca de designar um tumor maligno, salvo as exceções, é lógico, tá? Então nós precisamos, eu fiz uma lâmina logo após aí com algumas exceções, mas a princípio sufixo oma benigno, sufixo sarcoma maligno. Eu também quero que os senhores entendam que aqui está descrito assim, nomenclatura de tumores benignos e malignos, tá? Então, por vezes, eu não tenho tumoração. Por vezes, eu não tenho a formação de massa tumoral, no caso das leucemias, são neoplasias disseminadas. Não devemos esquecer dessa ressalva. Então, aqui, células do sangue. Então, por exemplo, células hematopoéticas. Eu tenho o tumor maligno, tá? As leucemias, como eu disse, sem massa tumoral, né? Tecido linfóide, linfoma, somente maligno, as células plasmocíticas, o mieloma múltiplo, né? Que é um tumor de plasmócitos. Quando nós falamos quanto a tecido endotélio, então, os sanguíneos, nós temos o hemangioma benigno, o angiosarcoma maligno, linfáticos, tecido linfático, linfangioma benigno, linfangiosarcoma maligno. Quando falamos de músculo, temos músculo liso estriado, benigno, leiomioma, e no estriado, benigno, rabidomioma, maligno no liso, leiomiosarcoma, e no estriado, rabidomiosarcoma. Então, vamos só fazer uma ressalva aqui sobre o que são neoplasias mesenquimais. O mesênquima, ou tecido conjuntivo mesenquimal, é um tipo de tecido conjuntivo indiferenciado. O mesênquima é a rede de tecido conectivo embrionário, conectivo embrionário mesoderma. A partir dele são formados os tecidos conjuntivos do corpo, bem como vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Então, no tecido mesenquimal, quando eu tenho massa tumoral, denominamos de sarcoma, tecido fibroso, fibroma e maligno, fibrosarcoma, tecido gorduroso, lipoma e maligno, liposarcoma, na cartilagem, condroma e no maligno, condrosarcoma, no osso, osteoma ou osteosarcoma, no tecido epitelial, somente maligno, carcinoma, escamoso estratificado. Nós temos o papiloma, o câncer benigno, a massa tumoral benigna e a maligna, carcinoma de células escamosas. No basal de pele, o anexo, carcinoma basocelular, o famoso CBC, né? Aí nós temos também o adenocarcinoma, quando se fala de tecido glandular, né? Adenoma papilar benigno, carcinoma papilífero maligno, e o cistoadenoma benigno e o cistoadenocarcinoma maligno. No respiratório, adenoma brônquico benigno, carcinoma brônquico maligno. No renal, adenoma tubular renal benigno, carcinoma de células renais maligno. Hepático, adenoma hepatocelular maligno, carcinoma hepatocelular. Na placenta, mole datiforme maligno, cariocarcinoma. Célula germinativa de testículos, seminoma maligno. Revestimento do encéfalo, meningioma no benigno, meningioma maligno no maligno. Melanócitos, nevus benigno, melanoma maligno. Nas glândulas salivares, benigno, adenoma plemórfico, e no maligno, tumor misto maligno. Células renais primordiais, nós temos o tumor de Wills. Dentro desse contexto ainda, seguindo o raciocínio, nós temos aqui tumores de células germinativas, nós temos células totipotentes, gônadas e restos embrionários, teratoma maduro, o cisto dermoide, e maligno, teratoma imaturo, o teratocarcinoma. Bem, a nomenclatura de neoplasias, nós temos exceções, tá? Então, quais são as exceções? Coloquei aqui 3 itens. O linfoma. O linfoma, como nós dissemos, se você for pegar dentro daquele raciocínio, certo? Do sufixo oma, você vai dizer assim, é benigno, tá? Mas o linfoma é um câncer, é uma neoplasia maligna de tecido linfático, tá? O melanoma é uma neoplasia maligna é um câncer de melanócitos. O mesotelioma
é uma neoplasia maligna de células mesoteliais do pulmão, pleura, ovário, túnica vaginal, tá? Então, pela rotina de uso, não se alterou a nomenclatura destes itens. Aqui eu quero pontuar com os senhores também este termo micose fungoide, tá? A micose fungoide é um exemplo, apesar de no primeiro momento não remeter a uma neoplasia, na verdade refere-se a um tipo de linfoma não Hodgkin, de células T, raro, que acomete primariamente a pele, evidenciada pelo aparecimento de placas eritematosas que evoluem para lesões ulceradas, tumores em toda a pele ou ainda infiltração de medula óssea em estágios avançados que acomete a pele. Tá? Então não vamos esquecer, células T, então leucócitos do tipo linfócitos do tipo T. Aqui, imagens para os senhores observarem como é que ela se apresenta. Aqui eu coloquei para os senhores uma definição também de linfoma não Hodgkin. Linfoma ou doença, de Hodgkin, tá? É uma definição do Instituto Nacional do Câncer. Linfoma ou doença de Hodgkin, é porque também tem o não Hodgkin, que eu já coloquei logo na sequência. Então, linfoma ou doença de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, conjunto composto por órgãos, linfonodos ou gânglios, e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem essas células através do corpo. Eu só quero colocar um item aqui, porque muitas vezes a gente está falando aqui de linfonodo, e os senhores já até ouviu, ou algum profissional dizer assim, eu vou fazer a pesquisa do linfonodo sentinela. O que é o linfonodo sentinela? É o nome dado ao primeiro linfonodo, ao primeiro gânglio linfático que recebe células malignas, oriundas de um tumor através da circulação linfática. Bem, o linfoma de Hodgkin, tá? Tem a característica de se espalhar de forma ordenada de um grupo de linfonodos. Então, ele é de ordenado, não Hodgkin de forma não ordenada, tá? De um linfonodo para outro, por meio dos vasos linfáticos. A doença surge quando um linfócito, célula de defesa do corpo, mais frequentemente um do tipo B, se transforma em uma célula maligna capaz de multiplicar-se descontroladamente e disseminar-se. Então, só para fazer um adendo aqui, né? Só lembrando, é diferente da micose fungoide, né? Que nós acabamos de dizer. Esse aqui é uma célula B e a micose fungoide é uma célula do tipo T. Certo? Depois os senhores vão observar lá, se necessário, os senhores voltam lá naquelas lâminas que nós colocamos sobre as nomenclaturas. O linfoma de Hodgkin, a célula maligna começa a produzir nos linfonodos cópias idênticas, também chamadas de clones. Com o passar do tempo, essas células malignas podem se disseminar para tecidos próximos e, se não tratadas, podem atingir outras partes do corpo. A doença origina-se com maior frequência na região do pescoço e na região do tórax, denominada de mediastino. Agora sim, o linfoma não Hodgkin, o LNH. Tá? O linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. Existem mais de 20 tipos diferentes de linfoma não Hodgkin. O sistema linfático faz parte do sistema imunológico, que ajuda o corpo a combater doenças. Como o tecido linfático é encontrado em todo o corpo, o linfoma pode começar em qualquer lugar. Pode ocorrer em crianças, adolescentes e adultos. De modo geral, o LNH torna-se mais comum à medida que as pessoas envelhecem. Por razões ainda desconhecidas, o número de casos duplicou nos últimos 25 anos, principalmente entre pessoas com mais de 60 anos. Entre os linfomas, é o tipo mais incidente na infância. Os homens são mais predispostos do que as mulheres. Eu quero ainda só posicionar com os senhores, porque às vezes está vindo uma pergunta para você nesse início de aula. E quais são os possíveis alterações a nível de célula e tecido que eu vou observar quando eu olho no microscópio? Tá? Pleomorfismo, então eu posso ter alteração de tamanho e forma de célula, alterações nucleares, hipercromasia, ploidia, tá? Não se esqueça que nós estamos falando de ploidia, alteração de cromossomos, mitoses, atípicas e bizarras, perda de polaridade, crescimento anárquico, perda de uniformidade e orientação arquitetural, células grandes, células gigantes. Aqui eu estou colocando para os senhores observarem, tá? Uma anaplasia, que é uma perda de diferenciação celular. Os senhores vão observar um tecido da tireoide normal e do lado direito da sua foto,
a anaplasia. Os senhores vão observar agora uma displasia, tá? Que é uma mudança o quê? No fenótipo celular, tá? E vocês vão observar o quê? As características observáveis, certo? Então, uma mudança a nível de fenótipo celular. Aqui também eu coloquei para os senhores uma orientação sobre câncer de colo de útero, NIC1, NIC2 e NIC3. Quando a desordenação ocorre nas camadas mais basais do epitélio estratificado, estamos diante de uma neoplasia intraepitelial cervical. Então, NIC é neoplasia intraepitelial cervical grau 1, NIC1. Se a desordenação avança 2/3 proximais da membrana, estamos diante de uma neoplasia intraepitelial cervical grau 2, é um alto grau. E na neoplasia intraepitelial cervical grau 3, NIC3, alto grau. O desarranjo é observado em todas as camadas, sem romper a membrana basal. Então, vocês vão observar na foto que está no vídeo, à esquerda, NIC1, a do meio, NIC2, e a do lado direito, NIC3. Dentro deste contexto, eu coloquei aqui para os senhores observarem comigo a neoplasia, né? Neoplasia de células, novos crescimentos. Ainda dentro desse mesmo raciocínio, eu coloquei para os senhores observarem essa adaptação celular, a metaplasia, é uma alteração do fenótipo de células diferenciadas, né? Sempre em resposta a uma irritação crônica, certo? Que torna as células mais capazes de suportar o estresse. Então, aqui, um exemplo de metaplasia para os senhores. Na sequência, eu coloquei para os senhores uma hipoplasia, para os senhores terem contato com esse termo, a hipoplasia de esmalte dentário. É o desenvolvimento que é defeituoso ou incompleto de tecido ou órgão, por diminuição do número de células. E já na sequência, eu coloquei para os senhores uma hiperplasia gengival. É uma adaptação celular, um aumento do número de células. A hiperplasia patológica constitui-se um solo fértil no qual pode haver uma proliferação cancerosa posteriormente. Eu quero agradecer a você. Muito obrigado e até mais.